Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo do curso de Linguagem R. Nesse vídeo nós vamos estudar as atribuições, como é que a gente faz a atribuição de dados a uma variável, vamos estudar os tipos de dados que nós temos, vamos estudar coerção, conversão de dados, verificação de tipos e também alguns valores especiais em definições, infinito, nulo, como que a gente verifica e para que elas servem e quais as diferenças entre todas elas. E antes de começarmos, a nossa vinhetinha, toca! Então vamos dar continuidade ao nosso curso de Linguagem R. Vamos continuar falando sobre o R básico e vamos falar sobre atribuições. Nós temos três operadores para fazer atribuição de valores a variáveis. O igual, o recebe, que é menor e traço, e o recebe de escopo global, que é o menor, menor, traço. A gente tem também as setas para o lado direito, mas a gente não usa, eu nunca usei pelo menos, eu não quis colocar aqui para vocês também, tá? A diferença entre eles é o escopo. O igual e o recebe, com uma menor só, possuem um escopo local e o menor, menor, tracinho, tem um escopo global. Isso é, você consegue atribuir variáveis fora de funções, por exemplo. Se está fora de uma função, o funcionamento é o mesmo. Mas se estiver dentro de uma função, a hora que você usa menor, menor, tracinho, você tem um escopo global, você consegue trabalhar com as variáveis de fora. Então a atribuição é bem simples. Ó, lá no console você pode fazer A recebe 10, manda imprimir o A e você vai ter o valor 10. A gente convenciona, pelo menos eu convenciono, né? Vocês podem usar outra convenção se vocês quiserem, mas eu recomendo para vocês, para não se confundir na hora de estiver programando, que vocês convencionem a usar sempre o recebe para fazer atribuição de variáveis, porque a gente costuma usar o igual para fazer atribuição de valores quando a gente está passando parâmetros para funções nomeadas, né, com parâmetros nomeados. Então a gente costuma fazer essa passagem com o igual, tá? O R é case sensitivo, então, por exemplo, se eu fizer A recebe 10 e mandar mostrar o A maiúsculo, não vai funcionar. Aqui tem um outro exemplo da função min, que tira a média de um vetor. É uma funçãozinha que existe, fácil de usar, você simplesmente diz min e passa o vetor que você quer. Então, se eu fizer min de 1 a 10, vai te dar 5,5, que é a média do vetor. Se eu fizer min com M maiúsculo, ele vai dizer que não encontrou a função min com M maiúsculo. Tá? Então, só cuidado com a questão das variáveis serem case sensitivas. Aqui tem um exemplo da nomeação. A função min tem um parâmetro x, que é o vetor que ela vai tirar a média, tá? Que é o elemento que ela vai tirar a média, que nesse caso é um vetor. Então eu posso passar assim, ó, x igual a 1, 2,10. Significa que eu estou passando o parâmetro x da função min com esse conteúdo. Aí ele tira a função, só que daí olha só como é que funcionam as coisas aqui, ó. Nesse caso, eu estou usando o igual para dizer que o parâmetro de min, o parâmetro x da função min, recebe esse valor. Se eu tentar mostrar o valor de x, x não existe, porque x só foi usado para passar parâmetros, não foi criado uma variável chamada x. Tá? Por isso que aconteceu do x não existir. Se eu usasse o recebe, as duas coisas estariam acontecendo. Tá? Nesse caso, o que eu estaria fazendo? Passando esse parâmetro para a minha função min e declarando a variável x, e aí tanto que eu posso fazer x, quanto que vale? Vale aquele valor ali, né, que é o vetor de 1 a 10. Dificilmente a gente vai querer, na hora que está passando um parâmetro, criar uma variável ou criar uma variável nova, né? Muitas vezes a gente já tem uma variável com o valor, a gente não quer criar uma variável nova. Então a gente usa sempre o igual. Eu recomendo que vocês convencionem assim, mas vocês também podem fazer do jeito que vocês acharem melhor para vocês. Basicamente, a gente pode falar que tudo em R é um objeto, então nesse caso, quando eu faço A recebe 1, o A vai ser um objeto. E os objetos, eles possuem 5 classes básicas, ou classes atômicas que a gente fala. Então, character, numeric, integer, complex e logical, que são os meus tipos básicos, né? A gente não chama de tipo primitivo aqui no R, a gente chama de classe atômica, o tipo atômico, alguma coisa assim. Então, character é quando a gente fala de uma string, numeric é quando a gente fala sobre valores decimais, integer com valores inteiros, complex, valores complexos. Lembram-se lá do segundo grau? Ah, não chama mais segundo grau, né? Chama ensino médio. Eu não sei se tem isso ainda, né? Mas os caras falam sobre
números complexos e que daí o i é a raiz quadrada de menos 1, tá? Então são os valores complexos, a gente consegue representar fácil aqui no R, basta usar o i. E os valores lógicos, verdadeiro ou falso. O tipo de dado, você consegue verificar o tipo de dado através de duas funções, a class e a typeof. A class é a classe na qual o objeto faz parte, é um atributo dos objetos, né, indicando essa classe, mais ou menos como se fosse uma orientação a objetos, ali um embrião de uma orientação a objetos. E o typeof me dá o tipo básico interno dessa classe, tá? Então, por exemplo, quando eu faço x recebe 10, a classe dela é numérica, mas o tipo básico, typeof, é double. Sempre que eu faço assim, ó, só fazendo uma abertura de parênteses aqui, eu estou fazendo com que o valor x aqui seja decimal, tá? Se eu quiser que ele seja inteiro, eu tenho que colocar um L aqui. Para vetores, a classe é igual ao tipo básico. Nesse caso aqui, por exemplo, quando eu faço x receber um vetor de 1 a 10, a classe dele vai ser integer, o typeof vai ser integer. Ele não vai te dizer que é um vetor, tá? Não tem essa classe. Para tipos complexos, a classe denota a classe, como se fosse uma orientação a objetos, já falei isso para vocês. Então, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo? Estou criando um vetor de 1 a 10, estou criando um outro vetor, que é o valor dividido por 5 mais um valor aleatório, seguindo aqui uma determinada distribuição. Esse LM está fazendo uma regressão, não nos interessa por enquanto, só saiba que ele vai retornar um objeto complexo para nós, ok? Então, quando eu dou class, significa qual é a classe desse objeto complexo. Então, está dizendo que a classe é LM. Mas qual é o tipo básico? Isso é, como que essa classe está sendo representada de forma estrutural, como estrutura de dados no R? Está sendo representado como lista. Quem diz isso para nós é o typeof. Tudo bem? Aqui estão as 5 classes atômicas de novo, só para nós relembrarmos. Acho que esse slide está repetido aí, mas tudo bem, agora vai ficar. Vocês podem executar esses comandos aqui no console de vocês. Aqui eu estou atribuindo uma string, mandando imprimir, um valor 8. Aqui, se quisesse fazer ele como integer, bastaria colocar L, um valor complexo, e um valor booleano, aqui, ó, B maior que C. Aí depois disso vocês executem o class de A, class de B, class de C, class de D, class de E, para ver as classes daquelas variáveis que vocês acabaram de criar. Então, olha aquilo que eu comentei, mesmo atribuindo 8 ao objeto C, ele continua sendo numeric, né, do tipo numeric, ó, class numeric, e o typeof dele é double. Então, o typeof indica o tipo mais básico sobre o ponto de vista da implementação do R. Então, no R, na implementação do R, aquela variável ela é double. Se você quiser transformar ela num inteiro, ou você usa o sufixo L, como eu comentei, ó, daí ele vira a classe integer, typeof integer, ou você usa uma funçãozinha chamada asinteger, que daí ele gera para você, ele transforma o que você colocar aqui em inteiro, tá? Ele funciona do mesmo jeito aqui, ó. Vocês puderam ver, então, para eu converter tipos, né, eu fazer coerção de objetos, eu uso as funçõezinhas do tipo as qualquer coisa. Então, as character, as complex, as numeric, as integer e as logical são as funções que fazem conversões de tipos de dados. Por exemplo, olha só, eu tenho uma variável x valendo 10, a classe dela é integer. A hora que eu transformo em as character, ela vira character. E nesse caso aqui, y vai conter o valor string 10. Beleza? Para verificar os tipos, a gente usa as funções do tipo is qualquer coisa. Então, is logical, is integer, is double, is complex, is character. Consegue ver se aquela variável é daquele tipo. Por exemplo, os valores lógicos true e falso, eu consigo escrever eles ou como T ou F, só a letra, ou true e false, aqui, ó, false. Nossa, é difícil escrever com o mouse. Tá aqui, tá? Então, is logical T? Sim. Is logical true? Sim. Is logical 10? Não. Is integer true? Não. Is integer 10? Não é integer, tá? Is integer 10 L? Sim. Aí ele é integer. Is double 10 é? Is double 10L? Não, porque ele é inteiro. Is double 10 mais 2i? Não, porque ele é complexo. A verificação de complexo, ó. E a verificação de caráter. 10 não é caráter, 10 mais 2i não é caráter. O imundo, string o imundo é caráter. Tá?
Então, com isso, eu consigo fazer verificação de tipo. É importante a gente fazer esse tipo de verificação de tipo, principalmente quando você começar a automatizar os teus scripts, tá? A gente tem também alguns valores especiais que a gente usa bastante esses valores especiais, principalmente esse NA aqui, Not Available, tá? São valores que me indicam quando tem algum dado que está faltando, ou alguma indefinição, ou um valor muito grande ou muito pequeno para dar infinito, ou um valor nulo, tá? Então o primeiro deles é o NA, que significa um dado faltante ou indisponível. Então, eventualmente você vai estar mexendo com uma base de dados para fazer algum tipo de processamento e vai ter um dado faltando lá. O que vai estar representado lá? NA. E é importante que esteja representado com NA, porque aí você consegue fazer várias operações, como por exemplo, verificar se é um NA ou não. Okay? Você consegue aplicar procedimento para trocar tudo que for NA por alguma outra coisa, ou eliminar linhas de uma base de dados onde tem algum NA, ou colunas que são NA, alguma coisa assim. E é da classe Logical. Você tem Nota Number para representar indefinições matemáticas. Então, Nota Number é da classe Numeric. Nota Number é um NA também, mas a recíproca não é verdadeira. Um NA não é um Nota Number, ok? Por exemplo, quando tem 0 dividido por 0 ou log de menos 1, você obtém uma coisa not a number, e você consegue verificar ele com is_NaN. Você tem infinito e menos infinito, que é da classe numeric também. Por exemplo, se você fizer 1 sobre 0 ou 10 elevado a 310, vai retornar infinito. E você verifica com isInfinity. E o nulo, que a gente já conhece, que representa a ausência de informação. É um objeto da classe null, então tem uma classe específica para ele que é null. Null não é o mesmo que NA, então é usado quando um valor é retornado por funções ou expressões com valores indefinidos. Então não é que você não tem um valor numa base de dados. Na verdade, aquela função está retornando alguma coisa que não é um valor, então é nulo. Tá? Então essa é a diferença. O NA a gente usa mais para identificar dentro de uma base de dados que você não tem aquele valor, e o null é quando a gente está trabalhando com valores. Olha, essa função retornou nada, não conseguiu calcular aquilo, ou é um not a number porque foi uma indefinição, ou é nulo porque não conseguiu calcular, alguma coisa desse sentido. Aqui tem os exemplos de verificações, vocês podem rodar tudo isso aqui no console de vocês, que vai funcionar tranquilinho, tá? isInfinity, você pode até pegar e fazer 1 sobre 0 dentro do R, que ele vai funcionar. Por exemplo, no meu R aqui, ó, 1 sobre 0, infinito. Qual era o outro? 0 sobre 0, 0 sobre 0. Not a number. Aí você compara is NaN 0 sobre 0, verdadeiro. Is infinity 1 sobre 0, sim. E o legal aqui também do RStudio é que se fizer is ponto, ele vai mostrar para vocês todos os is que tem. Tem vários que a gente não vai abordar aqui, tá? Mas ó, tem um isfinity, por exemplo, tá? Tem os infinity, tem vários aqui, mas a gente vai usar só esses aqui mesmo. Vamos voltar aqui. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os valores especiais que nós temos, esses são os tipos básicos de dados, os tipos compostos nós vamos ver daqui a pouco. Também vimos como a gente trata um valor inteiro, um valor double, como é que a gente atribui isso para as nossas variáveis. Quando a gente for ver a parte de funções customizadas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de escopo, então não fiquem ansiosos, eu sei que vocês devem estar nervosos assim para ver tudo, mas calma. E também como que a gente compara um valor e valores especiais, então tudo isso é importante, tá? Espero vocês na próxima aula, rodem esses exercícios no seu RStudio, que vai ser importante para vocês se acostumarem com essas verificações. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, não se esqueçam de fazer os exercícios e nos vemos no próximo, hein? Até mais!